Todos bem-vindos. E nós chegamos ao mês de setembro, né? E por que nós escolhemos esse tema? Benefícios da espirulina no combate à depressão. Amanhã, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E o suicídio é uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. E devido a essa data, o mês de setembro foi designado como Setembro Amarelo, como uma forma, uma campanha, no sentido de conscientizar as pessoas dos principais fatores de risco e sinais de alerta para a prevenção do suicídio. Então, no próximo slide, nós vamos ver que os transtornos mentais são os principais fatores de risco para o suicídio. Pode passar para o próximo slide. E entre eles, a depressão ocupa o primeiro lugar. E estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram de depressão no mundo. O suicídio é uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Então, o mês de setembro ficou um mês característico a nível mundial para alertar a população para as formas de prevenção desse mal. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é a depressão, que vem como um resultado de uma complexa interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Está no próximo slide. Então, em fatores biológicos, a gente tem fatores envolvidos como a genética, a anatomia, os hormônios, neurotransmissores. Dentre os fatores psicológicos, nós temos algumas estratégias de enfrentamento às situações, a personalidade, temperamento, aprendizagem. E dentre os fatores sociais, nós temos os agentes estressores e redes de suporte, né, que é a família, a escola, o ambiente de trabalho. E todos esses fatores, eles afetam a concentração de neurotransmissores, que é o que caracteriza uma das mais graves desordens mentais, que é a depressão. E eu coloquei até um sinal de alerta em relação a agentes estressores, devido ao cenário que nós estamos vivendo, né? Nesse ano de 2020, nós tivemos um grande agravante para esse quadro, que foi o novo coronavírus. E estudos já revelam uma piora da saúde mental da população diante as consequências dessa pandemia. Então, o isolamento social, o risco de contaminação, o estresse, a ansiedade, a preocupação, né, com esse cenário de incerteza, todos eles são agentes estressores e que contribuem para o quadro da depressão. E, no próximo slide, como que a nutrição e a espirulina pode auxiliar no combate a esse mal? Exatamente através da modulação desses neurotransmissores. No próximo slide, eu coloquei alguns desenhos para vocês verem que neurotransmissores são uma série de reações químicas, são substâncias químicas que atuam no nosso cérebro e que atuam como mensageiros para a comunicação entre os neurônios. E o que acontece no quadro de depressão? Existe uma deficiência desses neurotransmissores. Dois deles, que é o que nós vamos falar, que é a dopamina e a serotonina, que sofrem bruscas quedas no quadro depressivo. Então, a dopamina, ela é conhecida como o hormônio da motivação. Então, a sua deficiência causa no organismo falta de energia, redução do prazer, sintomas similares com as doenças, aos sintomas da doença de Parkinson.
E a deficiência da serotonina, que é conhecida como o hormônio do bem-estar, né, o hormônio responsável pelo bom humor, pelo prazer, a sua deficiência causa pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos, impulsividade e agressividade. E vários nutrientes presentes na espirulina contribuem para os bons níveis desses dois neurotransmissores. No próximo slide, eu demarquei, ressaltei para vocês, né? Aí tá uma imagem que vocês sempre veem nos treinamentos de produtos e eu coloquei assinalado com o fundo preto esses nutrientes que são indispensáveis, são essenciais para bons níveis dos neurotransmissores serotonina e dopamina. E é por isso que quem tem hábitos alimentares saudáveis sofre menos com problemas como estresse, como depressão, ansiedade, devido ao potencial desses nutrientes para essa sensação de bem-estar, de prazer. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre os aminoácidos essenciais, que nós já falamos sempre nos treinamentos, a gente fala sobre a presença de um ou outro aminoácido essencial na composição da espirulina. E os aminoácidos, eles são verdadeiros antidepressivos naturais, né? Os fármacos que são utilizados, né, os medicamentos que são utilizados nos quadros de depressão, eles atuam aumentando as concentrações de serotonina e dopamina, que é exatamente o que os aminoácidos essenciais fazem. Principalmente dois deles que estão presentes em grande quantidade na espirulina. Um deles é o triptofano e outro é a fenilalanina. O triptofano é essencial para o cérebro porque é a partir dele que é produzido o neurotransmissor serotonina. Então, ele tem todo esse potencial de reduzir a ansiedade e a tensão. E o aminoácido fenilalanina, ele também é um aminoácido que contribui, que atua como neurotransmissor, porque é através dele que é sintetizado a dopamina, que favorece a memória, a atividade mental, a redução do nível de fadiga e aquela sensação de motivação, de estar sempre motivado a fazer as suas atividades. E aí, grifei também o ômega 3, que também é uma suplementação muito utilizada, né? As fontes alimentares ricas em ômega 3 são pouquíssimas pessoas que fazem que conseguem suprir a sua necessidade nutricional. Então, é um suplemento muito utilizado e que deve sim estar presente em todas as fontes alimentares possíveis diariamente dentro do seu plano alimentar. Então, o ômega 3 está presente na espirulina e ele também tem essa propriedade de reduzir vários sintomas relacionados com a depressão, além de influenciar também na atuação dos neurotransmissores. Vitamina B1, né? Vamos falar um pouquinho das vitaminas do complexo B que estão presentes na espirulina e que também atuam, favorecem essa questão da atuação dos neurotransmissores e na redução dos quadros de depressão. Então, as vitaminas do complexo B, elas atuam melhorando a atividade mental e favorecendo, protegendo o cérebro e o funcionamento adequado. Então, na espirulina nós temos a vitamina B1 e a vitamina B6, que também é responsável por manter um bom funcionamento do sistema nervoso e também é cofatora, ela participa no processo de síntese da serotonina. Muitíssimo importante na condução dos impulsos nervosos, que foi aquela imagem anterior que vocês viram, né? Que é o processo de comunicação neural ou sinapse, como muitas pessoas conhecem.
e na prevenção de ansiedade, de irritação, de sintomas letárgicos, de fadiga mental. Outra vitamina importante presente na espirulina e que também faz parte da composição de vários produtos da espirulina, que é a vitamina C. A vitamina C, muito conhecida, né, por regular mecanismos imunológicos, ela é essencial para o organismo, uma vez que a sua deficiência, ela também leva a sintomas depressivos, né? A vitamina C, ela reduz fatores que indicam estresse físico, estresse mental e emocional. Por isso, bons níveis dessa vitamina no organismo são muito importantes, né? Hoje nós estamos focados para falar sobre a... Tá sem áudio, gente? Deixa eu verificar aqui. Estão conseguindo me escutar agora? Ok. Pessoal, eu estou acessando do celular, tá? Então eu não consigo ver muitas mensagens no bate-papo. Então, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade, vocês vão me situando, que aparece muito rapidamente para mim a última mensagem. E aí, ao final, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever lá no bate-papo, que se eu não ultrapassar os minutos, a gente tira as dúvidas no final, tá? Da conferência. Então, vamos continuar com a vitamina C que nós estávamos falando, né? Que também está presente na composição de muitos produtos da Spigreen, justamente por conta de uma deficiência já existente na população por conta de hábitos não saudáveis. Então, níveis deficientes de vitamina C levam a sintomas depressivos. Então, nós estamos fazendo um enfoque na conferência de hoje para a realidade da depressão, porém todos esses nutrientes que eu estou falando e outros que não foram demarcados nesse momento, eles são essenciais para vários outros processos no organismo, tá? Inclusive para a imunidade, como vocês habitualmente já ouvem muito falar sobre a vitamina C. Outra vitamina que por uma falha não está marcada de preto, mas que ela também é muito importante a nível emocional, estresse físico, é a vitamina E, tá? Então, a vitamina E também, por essa propriedade em reduzir o estresse físico e emocional, ela também é muito importante para a redução dos sintomas da depressão. E aí vamos para os minerais, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o ferro, que o ferro, como todo mundo conhece, é indispensável para o transporte de oxigênio aos tecidos e também é essencial para o estado de ânimo, né? Tanto que as pessoas que têm deficiência de ferro, que tem a chamada anemia, elas são aquelas pessoas fadigadas, sem ânimo, sem motivação, apáticas, né? Devido a justamente essa essencialidade desse mineral para esse estado de redução da fadiga e de cansaço, tá? Porque tem tudo a ver com o transporte do oxigênio para os tecidos. Outro mineral muito importante é o magnésio, e aí eu vou falar também sobre o cobre, porque são dois minerais que atuam em conjunto e que são fundamentais também para o combate à depressão, porque auxiliam na redução do estresse e também favorecem a memória, a melhora da memória. Também temos lá em cima o potássio. O potássio também tem atuação junto ao sistema nervoso e auxilia nos quadros de depressão e outras desordens mentais, como esquizofrenia, doenças degenerativas. Então, a ausência também desse micronutriente causa fraqueza, apatia, cansaço e fadiga crônica.
E o cálcio também controla os impulsos nervosos. E sua deficiência também leva a sintomas de fadiga. O zinco ajuda o corpo também a combater o estresse, né? É um riquíssimo antioxidante, também é um mineral que atua muito no sistema imunológico, justamente por conta da sua propriedade antioxidante, e ele também tem a atuação direta com o cérebro, aumentando a capacidade de concentração e memória. E por fim, nós temos as fibras, né? Que atuam na regulação do intestino. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse eixo intestino-cérebro, né? Vocês com certeza já devem ter ouvido falar na expressão de que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. E realmente existe um eixo que faz uma ligação, e quando o intestino não está funcionando adequadamente, nós também temos um prejuízo na produção desses neurotransmissores que são muito importantes no quadro de depressão, ansiedade e fadiga. Então, as fibras presentes na espirulina é que auxiliam nessa questão da desintoxicação e da modulação intestinal para que todos os outros sistemas sejam melhorados, né? A partir do momento que você tem um intestino em bom funcionamento, o seu sistema imunológico, ele está em bom funcionamento e os neurotransmissores também estão sendo produzidos em níveis adequados. Então, no próximo slide, eu ressaltei as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias da espirulina, que vocês também já estão cansados de ouvir em todos os treinamentos, né? Quando a gente fala de todo o potencial da espirulina para a saúde, os benefícios terapêuticos de tratamento, para todos os benefícios da espirulina são devido à sua composição nutricional, que vocês acabaram de ver agora, focados nessa questão da fadiga, da depressão e da ansiedade. E as propriedades que são antioxidantes e anti-inflamatórias, elas também têm total vínculo com esse quadro. Por quê? Porque a inflamação e o estresse oxidativo propiciado pelo acúmulo, né, o excesso de radicais livres no nosso organismo, eles aumentam o quadro depressivo. Então, uma alimentação rica em antioxidantes e nutrientes que são anti-inflamatórios são essenciais para reduzir os sintomas da depressão. E aí, no próximo slide, eu coloquei aí o ressalto em relação à modulação intestinal. Justamente porque, se o intestino não estiver funcionando bem, pessoal, todo o sistema corporal, ele não tem mecanismos condizentes, adequados para funcionar 100%, né? Uma ou outra via de acesso vai ficar prejudicado. Tanto que numa consulta nutricional, a primeira coisa que o profissional nutricionista olha na avaliação como um todo, e aí eu vou falar disso no finalzinho do nosso treinamento, porque eu recebo muitas questões individualizadas no canal Fale com a Nutri. Então, o intestino, ele é primordial o seu funcionamento para que outros mecanismos do organismo funcionem adequadamente. Então, como eu estava falando sobre o eixo cérebro-intestino, não quer dizer nada além do que também já foi falado em relação aos neurotransmissores. Então, é uma comunicação neurohormonal que ocorre entre esses dois sistemas. Então, o sistema nervoso central, ele vai coordenar o processo de digestão dos alimentos e vai controlar a motilidade intestinal, enquanto o intestino, ele tem um efeito direto no cérebro na produção desses neurotransmissores e hormônios relacionados à melhor absorção dos nutrientes essenciais,
A questão do controle alimentar, né? Para você saber o horário de você parar, o horário que o seu cérebro transmite para o seu estômago que está saciado, quem envia essa mensagem é o intestino. Além da modulação, que uma coisa que é muito importante dizer e que poucas pessoas sabem, é que 90% da produção de serotonina, ela é feita no intestino. Ao contrário do que muitas pensam que é feito no cérebro. Então, por isso, essa comunicação essencial nesse eixo cerebral intestinal. Então, vamos falar um pouquinho sobre os produtos. E aí eu selecionei para que não seja um treinamento muito extensivo, cheio de informações e que vocês não consigam absorver o máximo de informações, eu selecionei apenas alguns produtos do nosso portfólio que tem esses nutrientes que nós já falamos em maior quantidade. E o primeiro deles é justamente o carro-chefe da SP Green, que é o SP Force. E por que ele é o carro-chefe? Porque ele tem maior quantidade, porque ele é espirulina pura e concentrada. Então, o SP Force, nós temos ele 3 apresentações, né? O SP Force em pó, o cápsula e os comprimidos, que é para poder ali facilitar o consumo, a facilidade de transporte, né? E questão de paladar, né, de algumas pessoas. Então, a gente desenvolveu o mesmo produto em 3 apresentações diferentes para poder se adequar ao seu estilo de vida. E pelo fato dele ser puramente espirulina, ele tem uma concentração maior e, por isso, ele vai ter uma potencialização maior de todos esses nutrientes que foram falados, tá? O SP Force, uma das dúvidas que chega no canal Fale com a Nutri é em relação ao modo de consumo. E o SP Force, ele pode ser consumido a qualquer horário do dia. Uma dica que eu dou para vocês é estarem sempre visualizando a ficha técnica do produto ou o próprio rótulo do produto que tem as informações de recomendação de consumo. Por quê? Quando o suplemento ele não dá para você uma recomendação de consumo, no período da manhã, no período da tarde, após as refeições ou junto com as refeições, isso quer dizer que o produto ele pode ser consumido a qualquer momento do dia. Nutri, qual que vai ser a melhor estratégia de consumo? Qual que eu vou obter o máximo de absorção, o melhor efeito? Isso é individual. Por quê? Porque para você ter esse conhecimento, para o profissional te indicar a melhor estratégia e o melhor momento de consumo, ele tem que fazer uma avaliação como um todo, dos seus hábitos de vida, do restante da sua alimentação diária. Então, essas estratégias, elas são fornecidas com eficiência a partir de uma consulta nutricional que é individualizada, justamente porque vai ser avaliado todo o seu, na verdade, feito inicialmente um diagnóstico nutricional para saber se você está com alguma deficiência ou não, e a partir daí, a partir da sua avaliação, histórico clínico, histórico de sintomas, outras avaliações, como, por exemplo, de genética, de antecedentes, né, familiares, o seu estilo de vida, o seu dia a dia, né, o quanto você corre ou no seu dia a dia, na sua rotina, o quanto você pratica de atividade física ou não, as suas necessidades nutricionais, tudo isso é calculado mediante a consulta nutricional e as informações, a coleta de dados que são feitas durante essa consulta, tá? Então, qual a dica que eu dou para a pessoa que não tem condição ou que não faz uma consulta nutricional individual? Não tem a recomendação no rótulo, pode ser tomado a qualquer dia. Como ele é puro e concentrado, e tem todos os benefícios, né, que nós já conhecemos, mas também tem o teor estimulante, ele é ideal para se consumir
no início da manhã, né, ao acordar em jejum, para poder promover uma desintoxicação do organismo, ou para poder dar um melhor estímulo já, né, nas primeiras horas da manhã, ou quando você estiver se sentindo cansado, também é uma estratégia legal, ou no pré-treino, que você também vai precisar de um estímulo maior para a atividade física. Então, todos esses momentos são estratégicos para se consumir com eficiência o SPForce, tá? Lembrando, gente, que devido à apresentação da forma farmacêutica, né, que é ou o pó, ou a cápsula, ou comprimido, o SPForce em pó, ele tem uma maior concentração, tá? Cápsulas e comprimidos, nós temos lá a porção, né, dosagem, que inclusive é de 6 comprimidos ou cápsulas, mas não atinge a quantidade de uma colher medida do SPForce, tá? Então, SPForce, como ele é uma embalagem em lata, é essencial para você consumir quando você estiver em casa. Então, nesse período da manhã, antes de você sair para o trabalho, excelente consumo. Precisa fazer o transporte ou durante o dia a dia é mais difícil você fazer a manipulação, né, do suplemento em pó, carregue as cápsulas e comprimidos para poder te atender nesses momentos em que a viabilidade da manipulação não é 100%, ok? E aí, outro produto que eu quero chamar atenção para alguns dos seus ingredientes, dos seus compostos. Anfitrião, próximo slide, é o SPBlock. Então, o SPBlock também é um suplemento em cápsula. Vale ressaltar que todos os suplementos em cápsula da SPGreen, nós utilizamos cápsulas vegetais. E o SPBlock, ele é a base de espirulina, vitamina C, magnésio e cromo. Então, como nós vimos, todos esses nutrientes, a vitamina C, o magnésio e o cromo também está presente na espirulina, eles estão presentes na espirulina, então, menos sendo uma concentração de espirulina menor nos demais produtos da SPGreen, inclusive no SPBlock, ela funciona como um bioativo para potencializar a ação dos outros nutrientes presentes no suplemento. Então, ela vai funcionar aí como um bioativo para poder potencializar a ação da vitamina C, do magnésio e do cromo, que foi adicionado ao SPBlock. E a vitamina C, o magnésio e o cromo têm todos esses fatores, né, relativos ao aumento da imunidade, aumento da saciedade, né, então diminui também a questão da compulsão, que também está relacionado com o quadro depressivo, né? A gente tem muitos extremos, né? O quadro depressivo também, os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma compulsão alimentar, né? Não consegue saber o horário de parar de consumir aquela refeição, e isso tem a ver com os neurotransmissores que nós falamos, que regula esse processo de controle alimentar, de saciedade e fome. E também o magnésio. O magnésio, ele é cofator em mais de 300 ações fisiológicas no nosso organismo. E ele está envolvido com essa questão do quadro de fadiga, tanto que uma das estratégias de utilizar o SPBlock é antes das atividades físicas, justamente por conta desse teor, dessa propriedade do magnésio na redução da fadiga. E também outra estratégia de consumo, como também eu falei, é nas dietas de emagrecimento, né? O SPBlock, ele é um produto que faz parte do nosso portfólio dos suplementos voltados para o emagrecimento, porque o cromo, ele também tem essa atuação nesses processos de compulsão alimentar. Então, nós temos vários estudos e na prática clínica
nós nutricionistas e vocês que já consomem o produto também podem dar o relato de vocês sobre a redução da vontade de se comer doce, de se comer alimentos calóricos, que geralmente também estão relacionados com quadros de compulsão, tá? Justamente porque, pessoal, quadros de compulsão, depressão, os níveis de serotonina no organismo estão baixos. E o que que o nosso organismo, né, entende? Vamos comer um doce, por quê? Porque o açúcar, ele vai causar um pico de glicemia no organismo e também vai produzir de forma mais rápido o hormônio serotonina. É por isso que o consumo do açúcar está muito relacionado com esse aumento, né? As pessoas utilizam muito do chocolate. E o chocolate, vou falar sobre o aroma chocolate, que está presente em alguns dos produtos da Speedgreen, que tem muitos benefícios por conta do cacau, mas a questão da compulsão é devido à questão da quantidade de açúcares, né? Então, todas as vezes que vocês for consumirem, também é uma dica alimentar, chocolate, dê preferência para chocolates com maior teor de cacau, porque o cacau presente no chocolate, nos aromas que nós utilizamos, nos produtos à base, nos produtos em pó, né, de chocolate, eles também trazem benefícios, inclusive para o quadro antidepressivo. A grande questão é o açúcar, que vai sim realmente aumentar os níveis de serotonina no organismo, mas vai causar outros problemas, né? De inflamação, de sobrepeso e etc. E a vitamina C, como nós falamos, né? Deficiência de vitamina C no organismo, né? Aumenta os sintomas da depressão e também relacionando ao produto que faz parte do portfólio de emagrecimento, níveis deficientes de vitamina C no organismo também favorecem a deposição de gordura, tá? Então, geralmente, pessoas obesas, a grande maioria tem deficiência de vitamina C no organismo. Então, bons níveis dessa vitamina são muito importantes, não só para manter um peso adequado dentro da sua faixa etária e altura, mas também para combater sintomas característicos da depressão. E o próximo produto o SPI-Protein e o SPI-Whey. Eu coloquei esses dois produtos juntos, porque também chegam no canal Fale com a Nutri muitas dúvidas em relação às diferenças sobre os produtos. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aí é para a proteína do soro do leite, né? Todos os benefícios da espirulina a gente já falou para a depressão e vocês já conhecem. E a proteína do soro do leite, ela também tem várias propriedades benéficas para o organismo, que não só de hipertrofia muscular. Então, que é o que a grande maioria das pessoas conhecem, né? O benefício da proteína. Então, nós também colocamos o SPI-Protein no portfólio de produtos voltados para o emagrecimento, justamente por quê? Porque ele é um produto puramente desenvolvido à base de espirulina e proteína do soro do leite. Por isso ele não tem sabor, tá? Ele tem um sabor neutro e às vezes o sabor característico que vocês veem do produto, conseguem sentir do produto, é característica da espirulina. Mas ele é um produto neutro que pode inclusive ser facilmente adicionado a sucos, a vitaminas, a shakes, sem prejuízo do sabor que porventura você queira focar, tá? E o SPI-Whey, ele também é um produto à base de espirulina e proteína do soro do leite, mas ele tem a adição de aromas, né? E aí nós temos os sabores chocolate e baunilha, e ele é adoçado com estévia, que é um adoçante 100% natural. Então, para as pessoas que
demandam, né, um paladar mais adocicado, um paladar que realmente precisa daquele sabor, né, para você conseguir aliar o suplemento ao seu dia a dia, o Spillway já seria uma estratégia melhor por conta do sabor. Mas ambos têm a espirulina, funcionando como um bioativo para aumentar as propriedades benéficas da proteína do soro do leite. E a proteína do soro do leite, além de propriedades, né, para hipertrofia muscular, ela também é muito utilizada para manutenção muscular. E os idosos, por exemplo, né, a partir do momento que nós vamos envelhecendo, nós tendemos a perder massa muscular e isso não é interessante. Então, o consumo adequado de proteína é muito importante, porque a grande maioria das nossas células são formadas, os nossos tecidos são feitos de proteína. E para não haver perda muscular, né? A famosa sarcopenia que acontece nos idosos, né? E que causa enfraquecimento, não só postural, né? Mas também enfraquecimento de ossos, de imunidade, né? E de várias outros mecanismos fisiológicos. A proteína do soro do leite também, ela tem peptídeos que agem para reduzir os sintomas depressivos, justamente por conta dessa comunicação, né? Essa atuação dos neurotransmissores no controle da fome e saciedade, né? Então, esses peptídeos, eles fazem essa comunicação no eixo cérebro e intestino para poder dizer que você está saciado ou não. E isso também influencia, como eu estava dizendo, no processo de emagrecimento. Por isso que nós colocamos o SPI-Protein no portfólio voltado para produtos emagrecedores, porque ele vai atuar no aumento da saciedade e facilitando, né, a não deposição de gordura, porque ela também tem essa propriedade benéfica de oxidação de gordura, tanto que dietas restritivas em calorias, né, que são as dietas para emagrecimento, nós, na prática clínica, aumentamos o teor de proteína. Por quê? Porque os estudos e a prática clínica nos mostram que uma maior quantidade de proteína numa restrição calórica, o efeito na oxidação de gordura, na perda de peso e com preservação de massa magra é maior, é mais eficiente. Então, a proteína do soro do leite, ela tem esses benefícios que são potencializados pela espirulina, seja para o emagrecimento, seja para a manutenção da massa muscular, para aumento da massa muscular e também para melhora nos sintomas de um quadro de depressão. Ok, pode passar, que aí nós vamos falar agora sobre o Spinovi. E aí eu coloquei em amarelo 3 nutrientes presentes. E para os sabores matcha também eu fiz um ressalto de um componente e do sabor cappuccino também, que são componentes também que vão favorecer na redução dos sintomas da depressão. Então, a espirulina também funcionando como um bioativo para potencializar a ação dos outros ingredientes presentes no suplemento. E aí nós temos também a vitamina C e o zinco, que também é um mineral, né, como eu falei, que atua muito com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e que melhoram esse quadro de inflamação e de oxidação presentes no quadro de depressão. E o Spinovi, o sabor matcha, ele tem um componente, né? O sabor matcha é o extrato de chá verde, ele tem a L-teanina. E a L-teanina, ela é uma substância que ela age no tecido nervoso através de uma interação direta com o cérebro, né? Então, ela afeta positivamente o humor, ela promove um relaxamento e desencadeia outras
respostas também positivas em relação às ondas cerebrais. Além de aumentar também os níveis dos neurotransmissores que nós falamos, que é a dopamina e serotonina. A dopamina, ela é liberada como um sistema de recompensa, e a L-teanina, os estudos mostram que ela tem um fator crucial para a liberação desse neurotransmissor. Então, também é um produto que pode ser aí encaixado na sua dieta e que também vai favorecer a redução dos sintomas de ansiedade e depressão. E o Spinovi cappuccino, ele tem a presença do café solúvel e do cacau. E o café, gente, ele tem um componente que chama ácido clorogênico, que ele também tem relação direta com esses neurotransmissores. Então, também é um componente importante e que vai favorecer a redução dos sintomas da depressão. E o cacau, conforme eu falei, dos sabores chocolate, né, presente nos produtos, em alguns produtos da SP Green, como o SP Vegan, o SP Whey. O cacau, ele tem um componente chamado teobromina, e que também tem essa conexão com os neurotransmissores, causa um potencial relaxamento e auxilia na melhora da fadiga, tá? Além da questão do teor, né, do cacau que eu falei, que é um riquíssimo ingrediente antioxidante, e que também vai contribuir para poder reduzir o estresse oxidativo que ocorre no nosso corpo em situações de estresse. Próximo produto. Próximo produto, né? Agora os dois últimos produtos do nosso treinamento, porque a gente já está estourando o horário. O SPC mais E são os dois últimos lançamentos, né? Da SP Green, e que quem não viu, nós também fizemos um treinamento sobre esses dois produtos, e se não me engane, ficou salvo no YouTube, né? Depois eu confirmo para vocês isso direitinho. Mas os treinamentos todos estão ficando salvos para que vocês possam visualizar posteriormente. E o SPC mais E, ele é um composto à base de espirulina, vitamina C e zinco. E além de ser um composto, né, riquíssimo, né, nessas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que nós já falamos, e por isso ele é bom para a imunidade, ele também tem total relação, pelos motivos que nós já falamos, com a redução dos sintomas de um quadro de depressão. Então, ele também é um suplemento que pode ser utilizado, aliado aí ao seu dia a dia, para combater esses sintomas. E aí, qual que é o melhor horário, qual que é a dica de estratégia para se consumir o SPC mais E? Pessoal, existem muitas interações, e quando eu sempre falo para vocês em relação a uma consulta individualizada, é justamente por isso. Existem muitas interações, apesar de ser suplementos naturais, micronutrientes que estão presentes, né, naturalmente nos nossos alimentos e que nós precisamos deles de ser consumidos diariamente na nossa dieta. Isso não quer dizer que não haja interação de alguns nutrientes com outros, né? Existem muitos nutrientes que competem pela mesma via de absorção. Da mesma forma que não quer dizer que porque é um produto natural, ele pode ser tomado em grandes quantidades ou sem um acompanhamento quando as pessoas fazem parte de um grupo específico, quando fazem uso de medicamentos, e eu sempre falo isso também no final dos meus treinamentos. Tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então, a vitamina C, ela é, por exemplo, um dos micronutrientes que também podem ter falta de absorção
se consumido com algum determinado produto, como, por exemplo, com a cafeína. A cafeína, ela diminui a absorção da vitamina C pelo organismo. Então, nós, inclusive, temos um produto, né, à base de cafeína e que também tem vitamina C. E justamente a presença da vitamina C ali é justamente para poder mascarar. Você vai consumir um produto, né, que é o Spiçais, antes das refeições, mas para que a cafeína ela não tire toda a absorção da vitamina que vai ser consumida naquele alimento, a gente coloca, potencializa o produto com uma quantidade que é calculada, tá? A nível de absorção, para que não ocorra deficiências nutricionais. Então, o SPC mais E, por conta dessas possíveis interações, o melhor momento para se consumir é num intervalo entre as refeições principais. Então, no meio da manhã, no meio da tarde. Então, são os melhores momentos estratégicos, são dicas que podem ser consumidas, tá? Não é padrão. Ele também é um dos suplementos que não tem uma recomendação, conforme eu falei, no rótulo, então ele, teoricamente, ele pode ser consumido a qualquer momento do dia. Mas numa avaliação nutricional, nós fazemos essas ponderações dentro de um plano alimentar para que não haja pouca ou nenhuma absorção dos nutrientes, tá? E, por final, um produto que também foi lançamento, que é o Spicúrcuma. E o Spicúrcuma, ele é o suplemento à base de espirulina, cúrcuma, pimenta preta e vitamina D, né? A cúrcuma tem sido já há algum tempo e agora potencializada por conta da questão do coronavírus, sob também suas propriedades funcionais. Assim como a espirulina, a cúrcuma é um superalimento também, e também tem propriedades que são antioxidantes, que são anti-inflamatórias, que auxiliam também na melhora do metabolismo como um todo, então melhora também o metabolismo das gorduras, dos carboidratos, então também é muito utilizada para imunidade, para perda de peso, enfim, e para uma série de estratégicas terapêuticas, né, para doenças por conta do seu potencial antimicrobiano, anti-inflamatório, assim como a espirulina tem. E nós temos, inclusive, uma meta-análise, um estudo bem recente desse ano sobre a cúrcuma. Os estudos cresceram bastante justamente porque as pessoas estão fazendo bastante o uso, justamente também pelo fato dela ser um superalimento, né? Os superalimentos, você, assim como a espirulina, o ideal é que você faça hábitos diários em pequenas quantidades para você obter o benefício desse superalimento. Então, a cúrcuma, ela entrou, principalmente agora, nesse momento, com uma força muito grande. E esse estudo recente, ele mostra que ela reduz os sintomas da depressão e da ansiedade, tá? Mas também os estudos, esses achados, eles têm que ser interpretados com cautela. A dosagem também tem que ser avaliada, como eu falei, grupos específicos necessitam de um acompanhamento profissional mais rígido em relação a isso, porque ela pode interferir com alguns mecanismos, tá? Com alguns medicamentos. Então, para esses grupos, ele é muito importante esse acompanhamento médico e nutricional. E por que, uma das perguntas que chegaram para mim, por que a pimenta preta nesse composto? A pimenta preta, ela potencializa a absorção da cúrcuma no organismo. Então, por isso que ela está presente. Se você consumir a cúrcuma isoladamente, você vai absorver menos os nutrientes presentes nela, né? A famosa curcumina, que é o fitoativo principal da cúrcuma, é a curcumina. Você não vai conseguir tamanha absorção se consumir ela isolada.
se você consumir ela potencializada pela pimenta preta, a absorção pelo organismo é maior. Da mesma forma que a espirulina está aí presente nesse produto para potencializar os benefícios desses compostos no suplemento. Então, pequena quantidade para poder aumentar esse potencial e essa absorção. E o produto, ele também tem vitamina D na composição. E a vitamina D é essencial para reduzir o quadro, os sintomas característicos da depressão. E hoje, a grande maioria da população, ela tem deficiência dessa vitamina. Por quê? Porque a via de acesso mais rápida, a absorção mais eficiente da vitamina D é através dos raios solares, né? E por uma questão de radicais livres, de fotoenvelhecimento, de precaução contra o câncer, a exposição ao sol, ela foi e é muito minimizada, tá? Precisa-se sim tomar sol, porém devido à deficiência da grande maioria da população, ou até mesmo de populações que não têm, né, que têm invernos rigorosos e não conseguem suprir a quantidade, a necessidade diária de vitamina D, um suplemento ele é utilizado como estratégia exatamente para isso. E a vitamina D também tem essa modulação, participa dessa atuação em relação aos neurotransmissores serotonina e dopamina que nós já falamos. E aí, estouramos nosso tempo. Para o próximo slide, para nós finalizarmos, eu sempre deixo um recadinho muito importante, conforme eu já havia falado, que grupos populacionais específicos, crianças, gestantes, lactantes, indivíduos com patologias ou que façam uso de medicamentos ou outras suplementações, devem sempre consultar um profissional da saúde, tá? Nós temos vários, inclusive já houveram, né, ou outros cientistas, né, que fazem parte do quadro da SPGreen, falando sobre os benefícios. Nós temos vários estudos que falam sobre os benefícios da espirulina para criança, para gestante. Porém, como são grupos específicos e eles têm necessidades nutricionais diferenciadas, o acompanhamento médico e nutricional é justamente para poder verificar em relação a essas particularidades, tá? E para uma dieta individualizada, conforme também eu já falei, consultar um nutricionista. Eu recebo muitos e-mails com informações de idade, peso e alguma questão relacionada à saúde, alguma patologia ou alguma outra questão relacionada à saúde, solicitando informações de qual suplemento tomar. E os nossos treinamentos, como vocês podem ver, a gente dá dicas de estratégias mediante os estudos já existentes e a nossa prática clínica. Porém, cada ser humano tem um metabolismo que é único, tem hábitos diferentes, né? Tem dia a dia diferente. Então, tudo isso tem necessidades nutricionais diferentes, tudo isso ele é avaliado somente a partir de uma consulta individualizada, tá? Então, para dietas individualizadas, importante consultar um nutricionista. E o canal Fale com a Nutri está à disposição de vocês, então podem mandar suas dúvidas, falecoanutri@spigwin.com.br, e eu quero lembrar vocês também do nosso FAQ. Por quê? Perguntas frequentes que são recebidas pelo nosso canal comercial e também pelo canal Fale com a Nutri, nós colocamos no FAQ, no site da SPGreen. Então, às vezes, a sua dúvida ela pode ser esclarecida com maior rapidez se você acessar o FAQ. Caso no FAQ não tenha a dúvida, entre em contato conosco, vai ser um prazer atender vocês, tá? Às vezes a demora no e-mail, eu já tive algumas reclamações a respeito disso, a gente obedece uma ordem de recebimento dos e-mails, tá? E também demandas da empresa. Então, todas as dúvidas de vocês, a gente
formula conteúdos, produz conteúdos, busca estudos científicos mais atualizados para poder estar montando esses treinamentos, para poder estar colocando no FAQ, para tirar todas as dúvidas de vocês, porque todo o potencial da espirulina, pessoal, está nos seus nutrientes. Então, todo conhecimento dos nutrientes e dessas correlações em relação à saúde são importantes que vocês saibam, seja para consumo próprio ou sejam para repassar esse conhecimento adiante, tá? Sem esquecer que uma alimentação rica em micronutrientes, em macronutrientes associadas a substâncias bioativas que estão presentes na espirulina reduzem sim o risco de doenças se utilizados de forma habitual, dentro de uma necessidade nutricional completa com o restante da sua alimentação, para poder te proporcionar um sistema imunológico mais eficiente, com menor risco de doenças e menor depressão, que hoje, com as inúmeras situações de estresse que nós passamos no nosso dia a dia, nós estamos susceptíveis. Então, cuidem da alimentação de vocês, cuidem da alimentação de quem está ao redor de vocês, consuma espirulina, que vocês terão todas essas propriedades benéficas ao longo da sua vida, ok? Esse é o recado que eu queria dar. Vou dar uma olhadinha bem rapidinho aqui no bate-papo para ver se tem alguma dúvida. Boa noite, boa noite. Quantidade de uso do SPSAIS. O SPSAIS são estratégias também que são utilizadas, tá, Rodrigo? Eu não estou com um produto aqui. Deixa eu ver. Eu não estou com um produto aqui em mãos, mas ele tem a quantidade no rótulo, tá? Dá uma olhadinha na ficha técnica bem rapidinho, que eu não estou lembrando de cabeça, e nós já estouramos o nosso tempo aqui. Mas ele, devido à questão da quantidade de cafeína, ele é muito importante para que você, se você não estiver habituado a consumir gradativamente, tá? Começa com uma cápsula antes do almoço, depois passa para 2 cápsulas, depois você pode estar, porque como ele tem uma propriedade estimulante, você pode estar colocando ele também antes do café da manhã e antes do almoço. Eu só não recomendo fazer o uso após as 15, 16 horas da tarde, a não ser que você seja uma pessoa, né, que trabalhe à noite, que troca o dia pela noite, né? A gente tem muitos trabalhadores noturnos que descansam durante o dia e fazem o trabalho à noite, aí sim, mas pela questão do seu efeito estimulante, tá? Que é presente na cafeína. E sempre antes das refeições, porque ele tem um componente chamado quitosana, que absorve a gordura da dieta para que não haja deposição, tá? Procura dar uma procuradinha aí nos materiais do SPSAIS. A gente também tem no YouTube, pessoal, tem vários vídeos que anteriormente a gente já tinha gravado e que tem dicas de consumo, tá? Então, se ficou mais alguma dúvida, envia para mim no Fale com a Nutri. A partir do canal Fale com a Nutri é que eu produzo o conteúdo para ser postado nas redes sociais, para poder falarmos mais em outras conferências. Então, dá uma olhadinha no FAQ, dá uma olhadinha no material que já tem produzido, e qualquer dúvida que restar, mande para a gente, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e eu desejo uma boa noite a todos. Até a próxima! So breathe in, breathe out. I will let you in. I will let you in.
We walked through chaos that night, but here we are, standing on the other side. I had your words drilled in my mind, told you I'd never cross that line. So hold me tonight, never let me go. Can I call you mine, or am I all alone? Hiding your feelings, but I know I can't be dreaming. So hold me tonight, never let me go. We walked through chaos that night, throwing knives I never thought we'd fight, screaming at the top of my lungs. It was enough to come undone, but now we're back again as one. So hold me tonight, never let me go. Can I call you mine?